Automação industrial, soluções de controle, instrumentos de medição são um dos assuntos que a gente vai pautar na programação de hoje do nosso canal de informação. Uma ótima tarde para você, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. É sempre muito bom tê-los aqui conosco, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia de sempre. Você já sabe, esse é o nosso canal de informação. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, trazendo grandes convidados, trazendo empresas de grande destaque dentro de temas muito específicos. Hoje, o nosso convidado especial ao vivo é o Bruno Mantovanello, engenheiro mecânico da Kit Nível, uma empresa de grande destaque dentro desse tema de hoje, que a gente vai conhecer um pouquinho também desse trabalho super diferenciado que toda a equipe traz para justamente atender os seus clientes com muita maestria. Vamos falar um pouquinho também desse trabalho diferenciado que o Bruno tem ali na linha de frente, fazendo a diferença junto aos seus clientes. E tudo isso vocês acompanham a partir de agora, ao vivo, no ar, mais uma edição do Podcast Executivo. Um super boa tarde para todos vocês, é sempre muito bom tê-los com a gente, obrigado sempre pelo carinho, participem, interajam com a gente através do nosso chat. Tem alguma dúvida dentro da pauta de hoje, do que a gente vai levar para vocês como muita informação? Então pode trazer para a gente através do nosso chat e a gente leva para o nosso convidado, que é quem muito entende do assunto. É sempre muito bom estar com vocês, obrigado pela companhia e obrigado pelo nosso convidado estar conosco aqui hoje, trazendo também um pouco da experiência. Bruno Mantovanello, obrigado. Você que é engenheiro, gerente técnico, eu diria não só na parte de engenharia, mas de qualidade de produtos. Vou deixar você contar um pouco mais dessa história, mas é muito bom tê-lo aqui, trazendo um pouco dessa experiência para que a gente possa levar a informação, a prestação de serviço dentro desse tema. Tudo bem? Uma ótima tarde. Boa tarde, Luciano. Tudo bom com você? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Eu queria agradecer até pelo convite, quando você e a sua equipe entraram em contato com a gente, falaram que para bater esse papo sobre automação industrial, instrumentação, eu falei, poxa, que oportunidade de trazer um assunto tão relevante, que às vezes está no nosso dia a dia, a gente nem percebe, e trazer para o público aí do podcast, o executivo que está acompanhando a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Como é que acontece na sua vida, na verdade, a engenharia? Você foi conhecendo essa história, né? Foi acompanhando de perto o trabalho da Kit Nível, é ali entendendo mais sobre esse mercado, se apaixonando por essa área e da grande responsabilidade que é ser um engenheiro. Eu acho que é muito difícil, muita gente acha isso também, mas para você é o dia a dia, né? É mais fácil do que parece. Bom, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Bruno Mantovanello, eu sou engenheiro mecânico. Eu estou aqui representando a Kit Nível, que é uma empresa nacional fabricante de instrumentos de medição para automação industrial. Lá na Kit Nível eu sou responsável pela divisão de engenharia, qualidade e produto. E eu faço também, dentre as funções que eu exerço, o atendimento técnico, que é quando você fala direto com o cliente e você tenta simplificar a indústria, que é você pegar aquele tema que para o cliente não é tão familiar, para ele pode parecer complexo, você transforma em alguma coisa simples, né? Então lá na Kit Nível a gente fabrica os instrumentos de medição para eles adaptarem os processos e controlarem todos os processos. Então é isso que a gente tenta oferecer para o público aí. Ô Bruno, no teu olhar profissional, quando a gente fala da Kit Nível, o que você traria como a grande missão dela? Grande missão da Kit Nível, eu diria que na verdade, quando a gente fala de missão, eu sempre achei que as pessoas não entendiam muito bem quando você falava de missão, qual a importância que ela tem dentro de uma empresa, né? Porque a missão ela vai nortear qualquer decisão que você vai tomar na empresa. Então o que eu costumo ver falando com o cliente, visitando a empresa, seria eles costumam juntar todo mundo, chama o executivo sênior, o gerente de produção, chama o pessoal do comercial, da fabricação, aí faz aquele exercício mental de cada um, fala uma palavra que se adequa com o que eles sentem pela empresa para atribuir uma missão, e no final eles juntam todas aquelas ideias que podem ser desconexas, né? E tentam concatenar numa ideia só, numa palavra, uma frase para exemplificar. A missão da nossa empresa é essa. E acaba ficando uma coisa muito vazia, muito genérica. E às vezes as pessoas não conseguem se aproximar daquela ideia. Então fica aquela coisa de a nossa missão é atender o cliente com qualidade.
Nossa missão é oferecer produtos de qualidade para o cliente. Só que, será que isso é uma missão mesmo ou é o que todo mundo devia fazer, né? Quando você pensa em valores, o nosso valor é o respeito ao cliente, a integridade. Isso não é um valor, isso é um pré-requisito para você estar no mercado. Né? Então, quando a gente fala de missão, eu acho que a missão tem que ser uma coisa simples, direta. Ela tem que equilibrar aquilo que parece intangível com aquilo que é possível. Então, a missão da Kit Nível, ela é bem direta. É ser a primeira empresa que vem na sua cabeça quando você pensa em instrumentos de medição. Então, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, pensou em automação industrial, controle, tem que vir a Kit Nível na sua cabeça. Essa é a nossa missão. Sinônimo? Sinônimo. E você vai perceber que tudo que você faz dentro de uma empresa, ela está atrelada à missão. Um investimento que você vai fazer, uma pessoa que você vai contratar, até o jeito que você lida com o seu cliente tem que estar atrelado nessa missão. Você quer um exemplo disso daí? Legal? Lá na Kit Nível a gente faz uma coisa que é o seguinte. O cliente ele sempre liga para a gente que ele está precisando de uma solução para a aplicação dele. Se ele liga para a gente com um problema, ele nunca vai sair sem a solução. Por quê? Se ele liga para a gente, eu tenho o produto que atende ele, eu vou falar, ó, seguinte, a gente conversa, eu entendo a sua aplicação, e dentre os produtos que a gente fabrica, esses daqui podem te atender. Aí eu mostro todos para eles, explico um por um, e aí eu falo, ó, o que eu recomendo para o seu caso é esse produto aqui, ele vai te atender legal, vai fazer tudo o que você precisa. E se a gente não tem o produto que ele precisa? Se não é o nosso segmento, ou às vezes se o nosso produto não vai atender 100% da aplicação, a gente mostra para ele o caminho que ele tem que seguir. Então a gente vira e fala, ó, você vai entrar em contato com tal empresa, falar com tal pessoa, esse é o e-mail da pessoa que você vai procurar, porque eles têm esse equipamento que pode te atender. E a gente chega a fazer isso até com os concorrentes. Eu já indiquei muito concorrente para os nossos clientes, falando, ó, esse concorrente aqui tem o equipamento que você precisa. Aí isso, para as pessoas, pode parecer contraintuitivo, né? Você fala, poxa, mas você está entregando o seu cliente para o concorrente. Dificilmente as pessoas fazem isso. Exatamente, né? Só que é o seguinte, Luciano, a Kit Nível tem milhares de clientes. Se você trouxer qualquer um deles aqui, eles vão te falar a mesma coisa, que é o seguinte, se eu tenho algum problema para resolver, alguma aplicação na indústria que precisa de automação, eu vou ligar para a Kit Nível. Porque se eles tiverem o produto que eu preciso, beleza, já matei ali o problema. Aí eles já me oferecem. Se eles não tiverem o que eu preciso, eles vão me mostrar quem tem. Vão me passar o contato, falar o que eu tenho que buscar, que produto que eu tenho que fazer para resolver esse problema. Eles ganham uma consultoria, uma assessoria. Exatamente. Então o que eu preciso? Se eu tenho um produto de qualidade, se a gente é competitivo no mercado, você só precisa que o cliente entre em contato com você primeiro. Nessa área, Bruno, você acha que esses clientes hoje que vocês atendem, eles estão mais informados? Eu acho que sim. Mais exigentes? Sim. Estão mais exigentes porque o mercado tem se tornado cada vez mais competitivo. Isso é bom? Isso é bom, desde que você saiba se tornar competitivo também. Desde que você use as tecnologias ao seu favor. Então, se você acompanhar o mercado e continuar sendo competitivo, sempre priorizando os seus valores e o que você precisa fazer. E a sua missão, tem que estar alinhado com a sua missão. Por isso que eu falei lá atrás. Todas as estratégias que você faz no seu empreendimento tem que estar tem que estar alinhado com a sua missão. Então, se a missão da Kit Nível é ser a primeira empresa que vem à sua mente quando você pensa em instrumentação, o que a gente pode fazer para seguir isso? Como que a gente pode se adequar ao mercado? Então, a competitividade ela é saudável e faz a empresa crescer de uma forma ou de outra. Quando a gente fala de automação industrial, soluções de controle, instrumentos de medição, quando a gente fala da Kit Nível, abrangência de atendimento hoje, qual que é o raio de atendimento? Estão em São Paulo? Atendemos São Paulo, Grande São Paulo? Vamos entender até onde vocês chegam hoje. Perfeito, a Kit Nível atende o Brasil inteiro. E a gente faz algumas exportações, tem empresas da Alemanha que já compraram da gente, a gente já vendeu para os Estados Unidos, Turquia, Nova Zelândia, tem alguns mercados específicos, sempre voltados para automação. E aqui no Brasil, a gente não fica só na parte de automação e controle industrial. Tem empresas que buscam a gente, que é a indústria farmacêutica, alimentícia, agricultura, siderúrgica, montadoras. Pega esse gancho e abre, porque na verdade é um leque muito grande, né? Muito grande. Então são várias áreas, vários segmentos. Qualquer processo que você vai fazer, industrial, seja o segmento que for, ele precisa de instrumentação, né? Essa é a chave da instrumentação. Quando a gente vai falar de instrumentação, é muito difícil a gente entrar nesse assunto sem falar da automação industrial, né? A automação industrial, como o próprio nome sugere, é você automatizar uma rotina dentro da sua fábrica. Você tornar
um procedimento automático. E para que isso, né? Para que a gente vai sair automatizando tudo? A gente ganha eficiência no processo, produtividade, a gente ganha um aumento de segurança para o operador, torna o produto ainda melhor e você torna as decisões mais assertivas. E para as decisões serem assertivas, você precisa ter um parâmetro, né? Porque a gente toma uma decisão baseada em parâmetro. Você só vai decidir alguma coisa se você verifica uma grandeza ali, um parâmetro aqui, para você decidir o que vai fazer. E nesse atendimento técnico que eu faço para os clientes, para a gente melhorar esse entendimento, eu sempre costumo trazer uma analogia, pegar uma coisa do dia a dia ali para facilitar. Então eu vou até fazer uma analogia aqui para você. Imagina um paciente numa sala de cirurgia. O médico está lá operando o paciente, só que você também tem um monitor ali que está mostrando pressão arterial, frequência cardíaca, tem um eletrocardiograma ali na tela, saturação de oxigênio, tudo detalhado. E se acontecer alguma coisa durante a cirurgia, vamos supor, a frequência cardíaca dispara, a saturação de oxigênio diminui, o médico ele vai poder tomar uma decisão baseado naquela informação que está sendo mostrada. Então aquele paciente ali, ele está todo instrumentado. Ele tem um medidor de pressão arterial no braço, tem eletrodos colados no tórax, tem um medidor de saturação preso no dedo. Ele está instrumentado. Mas você é engenheiro ou é médico? Sou engenheiro mecânico. Porque você entende bem também na parte de cirurgia. Não, mas aí por que isso é tão próximo do nosso dia a dia? Esse paciente que está todo instrumentado, lá na indústria, é a máquina que está instrumentada. É uma tubulação que você está medindo a vazão, é um reservatório que você quer medir o nível, é um sistema que você quer medir a pressão, é um fluido que você quer medir a temperatura. E da mesma forma que o médico lá na sala de cirurgia toma uma decisão assertiva porque viu um parâmetro, a gente toma uma decisão assertiva na indústria porque entendeu aquilo que estava sendo medido. Você quase que respondeu praticamente a questão que eu ia trazer, mas se você puder complementar e detalhar mais, o que eu ia te perguntar exatamente? O que é de fato a instrumentação industrial? E qual é a missão da Kitnível dentro desse segmento? Então, complemente mais. Tá certo. A Kitnível entra exatamente aí. Quando a gente fala de instrumentação na indústria, a gente divide em 4 pilares. Nível, vazão, temperatura e pressão. A Kitnível entra justamente aí, fabricando os instrumentos que vão medir esses 4 pilares da indústria. Então, quando você tem um sistema para ser medido, a gente monitora e mede para tomar essas decisões. E aí, com essas grandezas sendo aferidas, nível, vazão, temperatura, pressão, você pode atribuir as automações industriais. Então, por exemplo, você tem um processo industrial. Aí você fala o seguinte: eu quero que quando o meu reservatório chegue em determinado nível e inicie o processo, quando a tubulação estiver passando uma vazão de 100 litros por minuto, eu quero que você acione um comando para ligar uma válvula, para deixar o processo fluir. E eu quero que esse fluido aqui, esse óleo hidráulico, ele fique numa temperatura de 30 graus Celsius. Então vamos ligar uma resistência elétrica, mas quando passar dessa temperatura, eu quero mandar um comando para desligar a resistência elétrica. Tudo automático. Então, por que isso, né? Para a gente ganhar essa produtividade, segurança para o operador e você prever o que está acontecendo na sua indústria. Essa é a principal função da instrumentação, é você poder prever um risco antes que ele se torne real. Como é elaborado exatamente isso? Vocês entendem a situação desse dia a dia, de toda essa funcionalidade, o que está funcionando bem, o que falta, qual a necessidade, e aí vocês vão desenvolvendo exatamente essa tecnologia para atender aquela necessidade? Exatamente, o cliente ele chega para a gente sempre com o problema já. Ele fala, eu tenho um parque industrial aqui e eu estou precisando controlar a vazão dessa tubulação. Eu preciso controlar a temperatura desse fluido que fica aqui no meu reservatório. Aí o que a gente faz? A gente conversa com ele, analisa o projeto, entende o que ele está precisando e aí a gente faz um equipamento que sirva para isso. E aí quando eu falo que a gente faz um equipamento que sirva, todos os equipamentos da Kitnível são fabricados sob medida. Então justamente para ele servir para qualquer aplicação. As aplicações na indústria são diferentes. A aplicação de uma indústria alimentícia é diferente de uma siderúrgica. De uma montadora de veículos é diferente de uma indústria farmacêutica. O que é usado para agricultura, para controle de grãos, vazão de irrigação, é diferente de qualquer usina que você vai controlar. Então você tem que sempre entender o que o cliente está precisando e você acaba fornecendo aquilo que vai se adaptar melhor para o que ele precisa. E como é que você consegue exatamente, o cliente chega até vocês
e passa a necessidade do que eles precisam, e aí vocês sentam, entendem, e aí vai desenvolver algo realmente direcionado ao que aquele cliente necessita. É algo muito personalizado, na verdade totalmente personalizado, né? Totalmente personalizado, mas tem que ser assim, senão se você criar algo genérico para atender o seu cliente, você não vai pegar todas as aplicações dele. E é isso que a KitNivel vai fazer. Lembra que eu te falei da nossa missão? Que essa é a primeira coisa que vem na cabeça do cliente quando ele precisa de um instrumento de medição. Porque ele sabe, se ele chegar até nós, a gente vai fazer uma coisa que sirva para ele. De alguma forma ou de outra, o processo dele vai ser instrumentado, vai ser controlado, entendeu? Outra pergunta. Qual que é a diferença de um sensor e de um transmissor? Que muda? Legal, essa pergunta, muita gente tem essa dúvida, né? Porque a gente fala de sensor de temperatura ou transmissor de temperatura. O pessoal entra em contato com a gente e fala, não, peraí, você está orçando um transmissor de nível ou um sensor de nível? Que está pedindo aqui um sensor, é isso mesmo? É diferente? É diferente, Olha eles isso. têm uma função até que parecida, mas se eu explicar direitinho para você, você vai ver que eles são bem diferentes. O sensor, por definição, ele é um dispositivo que vai detectar uma grandeza física, ele vai te dar como resposta uma outra grandeza, que pode ser medida por um equipamento eletrônico. Pode parecer confuso, né? Você fala, como assim? Isso aí está medindo uma coisa e dando outra coisa como resposta, né? Mas você quer ver como isso não é tão distante do nosso dia a dia? Você lembra daqueles termômetros antigos que a gente tinha em casa? Que hoje em dia não, né? Hoje em dia os termômetros têm aquele display de LCD que apita, você vê a temperatura, né? Mas antigamente os termômetros eram uma ampola de vidro com um tubinho bem fininho de vidro que tinha mercúrio dentro. Você lembra disso? A pontinha ali, né? A pontinha. Aí o que acontecia? Como que funcionava? A gente colocava o termômetro embaixo do braço, esperava um pouquinho. Aí quando a gente tirava, a gente via que aquele mercúrio tinha se dilatado, né? Até ele atingir uma temperatura. Exato. Ali a gente sabia, tô com 38 graus. Aí media. Vai medir. Mas o que a gente estava fazendo ali, né? Por que a gente usava o mercúrio? A gente usava o mercúrio porque é o único metal conhecido que é em estado líquido em temperatura ambiente, né? E a gente conhecia o comportamento dele, conhecia como ele dilatava e tal. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava medindo a temperatura e tendo como resposta a dilatação de um metal. Só que como a gente conhecia o comportamento desse metal, eu conseguia associar uma temperatura. Eu sabia que quando ele chegasse naquela marquinha, eu estava com 38 graus, né? O sensor é uma coisa parecida. Ele vai medir uma grandeza, por exemplo, a temperatura, e vai me dar uma outra resposta. Uma variação de tensão, uma variação de resistência elétrica, uma variação de corrente, desde que essa resposta possa ser medida por um display. Entendeu? Vou dar um exemplo da indústria ainda na temperatura. Tem um equipamento que chama Thermopar. Thermopar é usado em várias aplicações de controle de temperatura. Ele tem esse nome, inclusive, Thermopar, porque é um par de metais. São dois metais unidos formando uma junção. Quando você tem dois metais formando uma junção e você submete eles a uma temperatura, você percebe que tem uma variação de tensão em milivolts ali. E uma vez que você conhece os dois metais que estão nessa junção, você consegue saber qual é a temperatura que ele está submetido. Então você consegue medir a temperatura através de uma outra resposta, que é a variação de tensão. Tem um outro equipamento que a gente vende bastante na KitNivel, que é a termorresistência, que o pessoal aí da indústria conhece como PT100. Funciona de um jeito parecido. Ele é um metal extremamente puro, geralmente o pessoal usa platina, níquel, cobre. E a gente conhece tão bem esse metal que a gente sabe a variação de resistência que ele oferece para a gente quando ele é submetido a uma temperatura. Assim como naquele exemplo que eu dei do termômetro, a gente conhecia tão bem o mercúrio que a gente sabia como que funcionava a dilatação dele. E não é só para temperatura não, viu? Que aí eu fico falando só de exemplo de temperatura, o pessoal acha que sensor é quando é temperatura. Mas não é. Existem outros sensores na indústria, por exemplo, os tensômetros, que o pessoal conhece como strain gauge, que ele mede a deformação. E aí, a partir da deformação, ele vai te dar uma resposta de resistência elétrica. Sensores de proximidade. O que importa é que ele mede uma grandeza e ele te dá outra coisa como resposta. O sensor ele faz isso. O transmissor é um pouquinho diferente, ainda que siga o mesmo princípio. Ele também vai medir uma grandeza. E ele também vai me dar um outro sinal como resposta. Só que tem duas palavrinhas-chave. Ele me dá um sinal padronizado e proporcional. E isso muda tudo para a indústria. Por quê? Imagina, eu vou dar um exemplo de um transmissor de nível que usa como princípio a pressão diferencial. Como que ele funciona? Imagina que você tem um reservatório de 5 metros de altura, uma caixa d'água enorme para o seu processo. Você coloca uma tomada de pressão na parte de baixo desse reservatório, para medir a pressão ali naquele ponto.
Luciano, você concorda comigo que quanto mais água tiver naquele reservatório, maior vai ser a pressão lá no fundo? Perfeito. Se eu tiver 5 metros de coluna de água, vai ser uma pressão enorme lá naquele sensor. E conforme for abaixando o nível desse reservatório, a pressão ali vai ficando menor. Até que o reservatório fica vazio e não tem pressão nenhuma da coluna d'água. Tem a pressão atmosférica. Sim. E tal. Mas você concorda que eu consigo, através da pressão, medir o nível? Perfeito. Legal. Lembra que eu falei que ele me dá um sinal padronizado? Na indústria existem vários tipos de sinais padronizados. Um dos mais usados é o que a gente chama de 4 a 20 mA. Então, um sinalzinho de corrente, onde 4 mA é o mínimo e 20 mA é o máximo. Certo? Então, ele vai fazer essa variação, que no exemplo eu dei um reservatório de 5 metros de altura, onde o mínimo, que seria o reservatório vazio, vai ter uma resposta de 4 mA. E o máximo, que é aquele reservatório completamente cheio de água, ele me dá uma resposta de 20 mA. E qual que é a vantagem disso? Se eu variar um pouquinho o nível, se eu tiver 80% da capacidade do reservatório, aquela escala de 4 até 20 mA vai estar em 80% também. Se eu tiver 40% do nível do reservatório, a escala vai estar em 40%. Por isso que eu falei aquela segunda palavrinha, ela é proporcional. Então qual que é a vantagem? Consegue ter a ideia exata ali. Exatamente. Você consegue saber exatamente onde está o nível do seu reservatório, como que está acontecendo aquilo. Uma vez que você tem todo o controle de 100% do seu reservatório, você consegue atribuir a função que você quiser. Você fala, eu quero que quando chegar num determinado nível, liga uma bomba para encher esse reservatório. Eu quero que se alguma coisa acontecer, ele chegar no nível crítico, acende um alerta luminoso, sonoro, na sala do operador para ele ver o que está acontecendo. Então você consegue criar todas as automatizações, tudo para as rotinas da sua empresa com base numa informação. O alerta. Então o que o sensor não faz, né, que é dar esse sinal proporcional e padronizado, é o que o transmissor faz. Essa é a diferença principal dos dois. E o que hoje as pessoas buscam mais, então, isso também varia dependendo da necessidade do serviço ou desse segmento, desse mercado, seja industrial, seja automotivo, seja de alimentos, farmacêuticos? Sim, porque nem sempre você precisa monitorar 100% do seu reservatório. Às vezes vocês têm um ponto de interesse. Quando ele chega no máximo, quando ele chega no mínimo. E aí a gente tem equipamentos que são as medições descontínuas, que são chaves de nível, que é um dos produtos que os clientes aqui mais usam, para controlar pontos específicos, e não 100% do reservatório, porque às vezes não é interessante para o seu processo. Você precisa só de um interruptor ali para quando chegar no nível mínimo, você ligar uma válvula para acionar uma bomba. Entendeu? Então, depende muito da aplicação. É por isso que a gente escuta o cliente, ouve o que ele precisa, analisa o projeto para desenvolver e oferecer o produto que vai atender ele perfeitamente. Ótimo. Outra questão. Como que funciona a parte de qualidade, garantia e manutenção dos equipamentos quando a gente fala da kit nível? Perfeito. Lá na kit nível nós temos um laboratório de qualidade. Lá nesse laboratório acontecem testes padronizados. E não só no produto final, ele é desde o começo da cadeia produtiva. Vou te dar um exemplo. Se a gente compra um material metálico para encaminhar para a usinagem, esse material, essa liga metálica, ela tem que ter uma análise química de composição, que a gente recebe um certificado com o teor de cada componente, cada elemento ali. Uma vez que ele está aceito, que ele passa nesse teste, a gente encaminha para a usinagem, é seguido um monte de folha de processo, todo o projeto do dispositivo. Usinam, mandam para a gente de novo, ele volta para o laboratório de qualidade, onde é analisado dimensional, toda a parte construtiva dele, parte mecânica. Uma vez que ele está aprovado em tudo isso, ele é encaminhado para o nosso almoxarifado. E aí vamos supor, o cliente chega para a gente, mostra o projeto dele, a gente entende, que nem eu te falei, a gente indica o produto que vai atender melhor aquela aplicação. Aí o nosso sistema gera uma ordem de fabricação, que vai comunicar lá com o almoxarifado para separar aquele material. Então o material sai do almoxarifado, lembrando que aquele material já estava testado e aprovado lá. Então a gente traz e inicia a montagem. E aí vem todos os processos de soldagem, toda a manufatura que envolve a construção daquele equipamento para ele ficar projetado sob medida para o cliente. Depois que a parte mecânica, que é a parte externa da peça é fabricada, volta para o laboratório de qualidade, onde é feita toda a análise dimensional, cordões de solda, análise de estanqueidade, tudo que é necessário para ter certeza que aquele lá está passando nos testes de qualidade. Depois que isso é finalizado, ele volta para a produção, mas para finalizar a parte elétrica e as regulagens, que é essa parte que eu te falei, de transmissores, o sinal que ele passa. E aí sim, uma vez finalizado o produto acabado, ele vai para o laboratório, onde a equipe faz toda
a verificação, segue os procedimentos de análise de qualidade. Uma vez que aquele produto está aprovado, ele chega até mim, eu faço o certificado de qualidade daquele produto, e aí ele está apto para receber a nossa etiqueta de rastreabilidade, que funciona como a garantia da Kit Nível, que ela é a certeza de que o produto que você está adquirindo, ele passou por todos os padrões de qualidade da Kit Nível. E essa etiqueta nada mais é do que um número de rastreabilidade e um QR Code, aquele que a gente escaneia com a câmera do celular. Só que uma vez que o cliente faz isso, ele escaneia, ele tem na tela do celular todas as informações daquele produto, desde o part number, modelo, o certificado de qualidade, as especificações elétricas, tudo. Prontuário. Isso daí é muito legal porque a gente fez essa etiqueta pensando na rastreabilidade, mas a gente conseguiu atingir o comprador, porque às vezes ele precisa uma peça igual, ele não tem como tirar do reservatório, medir para ver, porque ela é sob medida, né? Então ele só escaneia ali, já tem todas as informações. O pessoal de manutenção e instalação gosta disso também, porque lá ele vai fazer a ligação elétrica e ele fala, poxa, como que eu faço isso aqui? Ele escaneia ali, ele tem na tela do celular a potência máxima que aquele equipamento pode ser submetido, tensão máxima, todas as especificações. Mas isso dentro dos produtos da Kit Nível. Todo e quando ele tem lá um equipamento e lá tem um produto e não tem isso, como ele sabe que de repente você acabou de citar, ele não consegue tirar, falar, o que eu preciso é esse modelo aqui. Exatamente. Mas ele está lá dentro e eu não consigo tirar, como que eu sei exatamente qual que é o produto? Esse é o diferencial dessa etiqueta de rastreabilidade, né? Antigamente, o que era feito? O cliente ele precisava desmontar a peça do reservatório, aí ele ia lá, levava numa bancada, media tudo aquilo, aí ele falava para o pessoal de compras, preciso do modelo tal, com essas dimensões. Hoje em dia não, hoje em dia você não precisa parar a sua produção. Escaneia lá com o seu celular, que está sempre no bolso, vê lá toda o prontuário, igual você falou, daquele equipamento. Então isso para o cliente, para manutenção, para instalação, para o comprador, todo mundo saiu ganhando. A gente mirou em uma coisa e acertou em 3. Facilita entendeu? muito. Facilita muito. Você tem muito desse feedback por parte dos próprios clientes em relação a esse detalhe que a gente acabou de trazer? Nossa, eu converso muito. Eu falo muito com o cliente nesse ponto. Você está sempre na linha de frente, Bruno? Eu atendo geralmente o cliente de todas as partes, desde o do pessoal de compras, para a parte técnica, quanto o pessoal de instalação e manutenção. E falando em manutenção, quando eu tenho uns casos muito legais que acontecem, né? Vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu tenho um cliente, nós temos a Kit Nível tem um cliente que é de uma empresa multinacional de matriz alemã, e lá tinha um operador de manutenção que ele sempre estava em contato comigo. E eu sempre escutava ele, porque eles sempre davam umas dicas. Ele falava, se você fizer uma modificação assim na peça, fica mais fácil da gente fazer a ligação, fica mais fácil da gente instalar. Então isso tudo que ele passava pra gente virava projeto de melhoria lá dentro, para melhorar o equipamento. E uma vez eu estava conversando com ele, e ele tinha mudado de empresa, né? Ele era operador de manutenção, e ele mudou de emprego, ele foi para ser coordenador de manutenção ali de uma fábrica, numa outra empresa do mesmo segmento, né? Mas ele já conhecia os nossos produtos há muito tempo, ele sempre estava falando comigo e tal. E eu lembro que isso foi em 2018, porque o Brasil tinha acabado de perder para a Bélgica na Copa do Mundo, a gente ficou 10 minutos só falando do jogo no telefone. E ele virou para mim e falou assim, Bruno, aconteceu um problema aqui no lugar que eu estou trabalhando, ele me explicou a função que ele estava fazendo e tal. E ele falou, aconteceu um problema aqui no medidor de vazão, e parou a fábrica inteira, tá um caos aqui. E ele falou, eu preciso que você orce um equipamento para mim. Então o pessoal de compras vai entrar em contato com você, então anota aí. Aí ele começou a me falar. Ele me passou referência de termostato nosso que a gente vende, fluxostato. Ele tinha tudo ali. Ele falou, vende aquela termorresistência com comprimento de haste de tal jeito. Aquele medidor de vazão faz nesse diâmetro e coloca um relé para fazer um chaveamento. Ele me deu toda a especificação técnica. Chave de nível, termorresistência, termostato, termopar, fluxostato, medidor de vazão, visor de nível, ele orçou um monte de coisa. Aí eu falei, Antônio, calma, deu problema em tudo isso? Ele falou, não, o problema deu no medidor de vazão. Eu falei, então troque só o medidor de vazão, né? Aí ele falou, não, você não entendeu, eu não quero ter dor de cabeça. Ele falou, eu quero trocar tudo porque eu não posso parar a minha fábrica porque deu um problema num equipamento. Então ele falou, eu não quero ter dor de cabeça. Aí ele falou tudo isso pro pessoal entrar em contato comigo depois. Luciano, eu desliguei o telefone e fiquei assim, em minuto, assim, entendendo, né? Falei, caramba, a gente está passando para o cliente uma noção de certeza, né? Uma garantia, uma confiança, né? O cara trocou todos os equipamentos de instrumentação dessa empresa que ele foi, porque ele conhecia o nosso.
Ele falou, eu não quero ter problema. Isso foi em 2018, né? Não é questão só disso, né? Ele sai de uma empresa, vai para uma outra, e naquela outra empresa ele leva quem? Ele traz toda a responsabilidade, né, do seu equipamento, do teu serviço, do teu projeto para aquela outra empresa. Então, quer dizer, você não leva ninguém, quer dizer, pô, aonde ele estiver, ele vai buscar quem? Exatamente. A kit nível. Mas por quê? Então é isso que faz a diferença, né? Onde você entende a responsabilidade, a transparência, a qualidade, um bom trabalho do que se oferece. Aonde você vai, você conhece esse rapaz, deve entender demais dentro desse mercado. E ganhar a sua credibilidade, a credibilidade da Kit Nível, é muito gratificante isso, né? Com certeza, isso foi em 2018. Não é para qualquer um. Isso foi em 2018. Se pensar, já se passaram 5 anos. É uma multinacional. Multinacional, 5 anos se passaram, ele tá lá sem problema nenhum. Olha lá. E trocou tudo mesmo. Trocou tudo mesmo. O cara entrou em contato, ele comprou a linha inteira praticamente. Tudo que ele tinha que instrumentar, ele botou. Ele já sabia disso, né? Ele já sabia, ele tinha experiência disso, né? O contato que você tem com a manutenção é esse. Então você ser uma empresa que o pessoal da manutenção gosta, isso é sinal de que o produto tem durabilidade, né? Quer dizer, e a confiabilidade que ele ganha da própria diretoria dessa empresa, de que ele trocou o que ele achava que era, ele deve ter dado o aval dele, falou, tem que trocar isso, tem que fazer tudo, você não vai ter dor de cabeça. E a diretoria falou, então tá bom, você tá... E tá aí. E tá aí. E não só isso, a gente recebe isso frequentemente. Teve esse ano mesmo, acho que foi no comecinho do ano, fevereiro ou março, entrou em contato um cliente, ele tava falando, eu tenho um medidor de vazão aqui de vocês, tá? O número de série é esse daqui. Aí enquanto ele vai falando, lá no sistema que a gente tem da Kit Nível, já aparece lá na tela tudo, o prontuário daquilo tudo, né? Mas é fantástico isso, né? Muito Porque te legal. traz tudo em detalhe. Em segundos, né? Em 1 segundo já tá tudo na minha tela, o cliente acompanhando, então você consegue dar um atendimento dinâmico, né? E ele me passou o número de série, começou a explicar. Quando eu vi o equipamento que ele estava fazendo, fabricação 1992. Eu falei, caramba, o negócio tem 31 anos. A minha concentração desligou ali do que ele estava falando um pouco. Eu falei, nossa, o equipamento está rodando ainda. Aí ele foi falando e tal. E, poxa, é esperado que depois de tanto tempo o equipamento... É normal, é natural. É natural, ele tem uma vida útil, né? E foi o que eu falei, ele terminou de explicar, eu falei, então, deixa eu te explicar, esse equipamento aí, ele já tem 31 anos. É esperado que ele pare de funcionar. Aí o cliente, não, ele não parou de funcionar, eu quero um igual, ele tá funcionando 0 bala aqui. Ele não parou. Não parou. Aí eu falei, nossa, é um produto que é uma durabilidade extrema, né? Você pensar que na indústria tem coisa rodando desde a década de 90 ali. Mas aí é que tá, né? O que fica tanto tempo assim, a qualidade é importante, né? Por isso é importante, às vezes as pessoas prendem muito naquela coisa do valor, do custo, né? De buscar qualquer coisa e aí o prejuízo é grande demais. Então, assim, é importante se atentar a esses detalhes, de buscar sempre a qualidade, de falar com quem conhece do assunto, né? E encontrar também uma empresa séria e que realmente ofereça o melhor. E aí o que você tem no final? É essa credibilidade, é a qualidade de um produto que você falou, que até você falou, caramba, mas 31 anos. Não é? O engenheiro conhece. E falar, caramba, e ainda está funcionando, o que você falou, não, ele não parou ainda. Pois é, né? E se a gente pensa em instrumentação, né, um equipamento, você fala, não, é um medidor que vai estar lá numa máquina, é uma coisa simples. Mas se aquilo falha, o processo inteiro pode dar problema. Igual aconteceu nesse rapaz que me ligou lá em 2018 para falar que a empresa estava um caos ali, que já falhava. Já pensou o desespero? Exatamente. Então a gente não pode... E o atendimento foi rápido? Como assim? Esse suporte que vocês deram aí também, porque estava tudo parado? Exatamente, tem que ser rápido. A vantagem de você ser um fabricante é que você consegue atender o cliente em tempo recorde. Eu acho que é legal você enfatizar, porque a Kit Nível é um fabricante. Isso. Então tem esse detalhe que faz muito a diferença de você ser um fabricante, né? Faz. Hoje em dia no mercado nacional, assim, você encontra muitos revendedores. As pessoas importam o produto e revendem, né? Só que a vantagem de você ser um fabricante, dominar o processo produtivo, é que você consegue oferecer a qualidade que você tem do produto, só que num tempo extremamente recorde. Então já aconteceu o cliente de virar e falou, preciso dessa peça para amanhã no fim do dia, preciso dessa peça para segunda-feira, eu preciso dela urgente aqui. E você dá um jeito de conseguir, porque você tem todo o domínio da cadeia produtiva. Então você consegue priorizar na sua linha de produção, atender um caso urgente, você consegue remanejar o seu cronograma de produção. Então a vantagem de ser fabricante, além de oferecer um preço muito mais competitivo, é o prazo. Você consegue atender casos como esse, igual eu falei, a fábrica parada ali, você consegue atender rapidinho.
Seguimos, podcast executivo, é sempre muito bom estar com vocês, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Hoje recebendo o Bruno Mantovanello, engenheiro e também gerente técnico, cuidando não só da parte da engenharia, de qualidade de produtos, da Kit Nível, que é quem a gente está trazendo também, conhecendo de pertinho um pouco do trabalho totalmente diferenciado dessa empresa que fabrica, né, falando de automação industrial, que é importante, soluções de controle, instrumentos de medição. Essa é a pauta. Tem alguma dúvida, quer trazer aqui no nosso chat? Sinta-se à vontade, participa com a gente, traz o seu alô e a gente passa para quem entende do assunto. Bruno, dando continuidade, como é que funciona um medidor de vazão? Medidor de vazão. Uma chave de nível. Os equipamentos que a gente fabrica, né? E os demais equipamentos que vocês fabricam. Legal. Essa é a pergunta. Traz para a gente aí. Quando a gente fala de medição de vazão, existem vários tipos de medidores, cada um com uma tecnologia, cada um com um princípio de funcionamento. Se você me permitir, eu vou explicar um deles, à vontade, que é o do tipo turbina, que é um dos que a gente mais vende lá na Kit Nível. E eu vou pedir para explicar ele, porque melhor eu trouxe ainda. Um exemplo, se melhor você me permitir, ainda. pode ser? Vou tentar mostrar de alguma forma assim, bem simples. Isso aqui é um medidor de vazão do tipo turbina. Imagina que você quer medir a vazão em uma tubulação. Tem uma tubulação, você precisa saber qual é a vazão que está passando lá dentro. Então a gente vai instalar esse medidor ao longo da tubulação, dessa forma aqui. Então parte do fluido ele vai entrar aqui e vai sair por aqui. Perfeito. Só que quando a gente tem a vazão em uma tubulação, existem dois tipos de escoamento que a gente costuma encontrar. Um deles é o laminar e o outro é o turbulento. O próprio nome já ajuda a gente a entender. O laminar é quando as partículas desse fluido elas são organizadas. Elas fazem uma trajetória bem linear, bem organizadinha. E o turbulento é aquela coisa maluca, partícula descrevendo trajetória imprevisível. É o que o nome diz, é bem turbulento. E medir a vazão num escoamento turbulento é difícil. Você precisa de um escoamento próximo do laminar para fazer essa medição. Então o que eu trouxe aqui para vocês? Eu falei que esse é um medidor de vazão que a Kit Nível fabrica. E dentro desse medidor tem uma série de componentes. E eu trouxe uma versão aumentada aqui para tentar exemplificar, que é o que tem dentro desse equipamento aqui. Então aqui dentro, que eu não vou conseguir mostrar aqui para a câmera a parte de dentro, mas tem uma coisa exatamente assim, ó, todos esses componentes aqui. Então eu vou explicar a partir disso. Isso aí está ali dentro. Isso aqui está ali dentro. Então é o seguinte, lembra que eu falei que aquele escoamento que é turbulento, ele precisava ficar próximo do laminar, organizar ele para a gente conseguir medir. Isso é a primeira coisa que vai acontecer lá com essa partezinha aqui. Então aquele escoamento, as partículas que estavam todas aqui descoordenadas, vai chegar nesse componente e vai organizar. Vai criar um sentido para isso. E aí toda a tecnologia acontece nessa peça aqui que é o rotor. O rotor, ele até atribui o nome de turbina para esse equipamento, porque o rotor, ele parece uma hélice, né? Você está vendo aqui, ele é composto por várias pás. E aí quando o fluido passa por essas pás, ele vai movimentar, igual uma roda d'água. Vai começar a movimentar isso aqui. Ô Luciano, você concorda comigo que quanto maior for a vazão nessa tubulação, mais rápido isso aqui vai movimentar? Perfeito. Vai chegar uma hora que isso aqui está super rápido porque a vazão está intensa. Então quanto mais intensa for a vazão, quanto maior for a vazão, mais rápido essa hélice aqui vai se movimentar. Então, para eu medir a vazão, seria interessante saber quantas vezes isso aqui rodou. Se isso aqui estiver rodando bastante, a vazão está alta, certo? Está alta. É aí que entra o sensor magnético, que é essa pecinha aqui. Rapaz, ele consegue fazer isso. Mesmo com essa rapidez aí. Exatamente. Isso aqui é acoplado de uma forma que ele fique bem próximo desse rotor, né? E aí quando isso aqui começar a girar, deixa eu segurar de um jeito diferente. E ali tem essa entrada desse rotorzinho aí também. Exatamente. Ó. Ele fica bem próximo aqui. Quando esse rotor começa a girar e a pá passa por esse sensor aqui ele vai dar um pulso em uma onda. Então cada vez que uma dessas pás passar por ele vai falar, opa, passou uma pá por aqui, gera um pulso na onda. Então esse sensor ele é acoplado aqui. Olha, já na tem parte de cima desse medidor. E aí quando a gente faz essa ligação, e ele vai me dar como informação, cada vez que uma dessas pás passar por ele, eu consigo ter como resposta uma onda cheia de pulsos. Cada pulso é uma pá que passou por ele, certo? Então se eu contabilizar esses pulsos,
eu consigo ter uma ideia dessa vazão. A gente está se aproximando da medição, você percebe? Olha isso. A gente já está vendo quanto que aquele rotor está girando. Então, para passar essa informação adiante, a gente usa um cabo para ligar em um display. Eu vou trazer aquela onda cheia de pulsos até um display, um controlador. Você vai levar informação para lá. Vou levar informação para lá. Aí imagina que a gente está trabalhando junto, Luciano, eu e você lá na empresa, aí você vira e fala, Bruno, eu preciso saber a vazão nessa tubulação. Aí eu viro e falo, Luciano, eu olhei lá, medi durante uns 5 minutos, deu 1980 pulsos. Você vai falar, poxa, você não respondeu minha pergunta, eu preciso de uma informação de vazão, eu quero saber quantos litros por minuto, não quero saber quantos pulsos está dando. Perfeito. Aí o que a gente faz? A gente pega esse equipamento que a KitNivel fabrica e leva lá para o laboratório de vazão, onde tem uma bancada certificada pelo Instituto de Pesos e Medidas, pelo Inmetro. Essa bancada certificada vai passar uma vazão e ver o comportamento desse equipamento. E aí vai me falar o seguinte, esse equipamento aqui que a KitNivel fabrica, ele me faz 180 pulsos a cada litro que passa. Eu falo, opa, então a gente já tem uma informação a mais. Se eu sei quantos pulsos está dando e eu sei que esse equipamento ele me dá a cada litro 180 pulsos, eu já consigo fazer a medição da vazão. E aí a gente configura aquele display para transformar essa leitura de pulsos que não interessa para a gente em uma leitura de vazão em litros por minuto extremamente precisa. Já estava bom se eu parasse por aí, né? Se eu parasse aqui, o equipamento já está medindo a vazão. Mas a gente consegue também dar aquele sinal padronizado que eu expliquei, de 4 a 20 mA. E aí dali para frente, você consegue fazer a automação que você quiser dentro da indústria a partir disso. Quando a minha vazão estiver em 800 litros por minuto, eu quero que abra uma válvula e inicie o processo. Se a vazão cair para 122 litros por minuto, faz tal coisa. Então, a automação industrial está baseada nessa medição. Para você ver como um equipamento que envolve tanta tecnologia, ele é tão simples de ser explicado. Porque a indústria é simples, o processo é simples. Então esse é o que a linguagem foi simples, né? A linguagem foi simples, né? Se você for falar de uma forma mais técnica, aí é que aqui você usou uma linguagem bem mais popular. Então, e ainda usou um exemplo, né? Quem pega um equipamento desse, agora, você que não imaginava o que um equipamento desse faz, já teve uma ideia aqui, E é uma precisão enorme. É uma precisão de você medir a vazão, cada litro que está passando ali na sua tubulação. Isso permite com que o teu processo seja totalmente controlado. Então a vazão é facilmente medida com esse tipo de equipamento. Existem vários outros tipos de medidores, né? Eu trouxe esse daqui porque ele é fácil de você explicar. E eu gosto muito de fazer isso, de você mostrar como a indústria é simples, né? Parece, nossa, uma tecnologia, é sensor ali, acoplado ali, não entendi nada. Mas é simples a medição. Aquilo lá vai girar o rotor e eu vou contar quantas vezes aquilo lá vai girar. Assim eu tenho a medição de vazão. Eu queria trazer uma questão. O que você observa? Como que a KitNivel, na verdade, se tornou referência no mercado? E se mantém competitiva aí num cenário de tanta inovação? Como é que vocês conseguem isso? Eu falei para você de durabilidade, né, do produto, o cliente que usa 30 anos o equipamento. Só que no mercado você tem uma demanda crescente por competitividade em preço, né, redução de custo. E quando você oferece uma qualidade muito alta e uma durabilidade muito alta, às vezes pode ser difícil você equilibrar um preço baixo. Porque você pensa, não, como que eu vou colocar tanta tecnologia no produto, igual eu acabei de mostrar para vocês, e ainda assim manter um preço baixo nele, né? Só que o segredo está na tecnologia não ficar somente no produto, e sim em todo o processo produtivo. Então imagina o seguinte, vou dar um exemplo. Se você precisa fazer um estudo para melhorar o seu produto, hoje em dia você usa softwares de seleção de materiais, onde você estabelece as propriedades que você está buscando para encontrar um material que vai te atender bem. E a partir desse software que te mostra vários materiais que seriam compatíveis com aqueles esforços, você transporta essas informações para um software de simulação computadorizada. Então você traz o método de elementos finitos para fazer simulações de esforços. Aqui nesse caso eu consigo saber a fluidodinâmica inteira, como que as partículas que eu falei do escoamento turbulento e laminar, como que aquilo se comporta no equipamento durante um projeto, através de softwares computacionais. Então depois que você valida isso e fala, opa, esse material aqui pode me ajudar, como que seria a usinagem desse material? Será que eu vou ter que fazer um protótipo e fazer várias tentativas?
Não, hoje em dia você tem softwares que fazem toda a simulação de usinagem, você coloca parâmetros de avanço, velocidade de corte, ângulo de incidência de ferramenta, você consegue simular todo o processo produtivo em software. Aí você fala, mas tá bom, você está falando de custo, mas você teve um custo alto com software, né? Mas e o custo que você economiza com protótipo, com tentativa e erro de você melhorar o seu produto? Quantos ciclos de estudo você teria que fazer até conseguir coisa? Já valeu a pena. Então o produto, isso aconteceu na KitNivel recentemente justamente desse jeito, com uma troca de material. A gente conseguiu substituir uma liga metálica que a gente usava, a gente teve resultados melhores e ainda diminuiu bastante o custo que a gente tinha na nossa peça. E a tratativa da KitNivel foi simples: reduzir o custo, repassa para o cliente. Ao invés de você manter e aumentar uma margem, você consegue tornar o seu produto mais barato. Se está mais barato para fazer, deixa mais barato para o cliente comprar. E aí você consegue ir se tornando competitivo. Então, para você ter competitividade com o cenário internacional, com importações e tudo mais, você tem que usar tecnologia em todo o seu processo produtivo. Aí você vai baratear. As pessoas acham que vai ficar mais caro, né? Você usar mais tecnologia, mas você economiza muitos processos. Você faz melhoria contínua de uma forma muito simples. Olha isso. E a automação? Falando em automação, o que você vê aí, o que você observa em relação a novidades e projeções futuras para esse cenário industrial? Isso é um assunto legal, né? Porque a gente começa a pensar em tudo que vem trazendo na indústria, isso vai vindo para o nosso dia a dia, no uso pessoal, vai trazendo automação, né? Eu acho que quando a gente fala do que veio no mercado se desenvolvendo ultimamente por automação, a gente volta lá para 2011, lá na feira de Hannover, na Alemanha, que o pessoal falou da indústria 4.0, você já ouviu falar, né? Da quarta revolução industrial, que consistia de você pegar processos descentralizados, você trazer a internet das coisas, né? O IoT, para você trazer produtos ligados em um protocolo de rede, né? Para você poder ter domínio da sua produção em qualquer lugar. Hoje em dia, em qualquer ponto do planeta, você consegue, através do seu celular, ver os parâmetros da sua produção, né? E a virtualização desses sistemas aí, toda a tecnologia que recentemente veio sendo desenvolvida na indústria, ela está baseada nisso, né? E o que eu vejo acontecendo, né? Pelo que eu vi, Luciano, posso estar enganado quanto ao valor, mas a última vez que eu li a respeito é que em 2025 a projeção é que a gente tivesse 22 bilhões de equipamentos conectados pela internet das coisas, né? Dispositivos ligados na nuvem. Então, poxa, o processo produtivo ele é controlado de qualquer lugar, você sabe cada parâmetro que está variando. E ultimamente, já tem até, o pessoal está falando de indústria 5.0, você já ouviu falar disso? E que o pessoal sentiu com a indústria 4.0 a falta do toque humano no negócio, né? Aproximar aquele monte de equipamento, de máquina da pessoa. Sim. E unir a pessoa à máquina, né? E o que não é muito difícil, se você pensar em interface homem-máquina ou a interface cérebro-máquina, ela já é possível até há bastante tempo, né? Inclusive o Brasil é líder nisso daí. Existem pesquisadores no Brasil respeitadíssimos no assunto. Você consegue fazer um mapeamento neuronal ali, ver como que se comporta o cérebro humano executando uma função. E se você pega isso junta com a inteligência artificial, que tem todo o aprendizado baseado em padrões, você vê que não é impossível você trazer o cérebro humano para dentro da indústria, né? A última vez que eu vi alguma coisa do tipo, eles estavam falando muito sobre os Digital Twins, lá na feira de Hannover, que era aquela cópia digital da sua fábrica. O pessoal colocava um óculos de realidade virtual e você enxergava todo o seu parque fabril ali, todas as suas máquinas, você estava dentro da sua fábrica. E aí você conseguia ver o funcionamento dos equipamentos e fazer testes. Você fala, e se esse equipamento aqui for modificado para cá? E se a gente usar esse equipamento, como que seria o meu processo? E você consegue, com a virtualização do sistema, ver. Isso parecia impensável antigamente, né? Você pensando como assim? Então, eu posso fazer uma mudança de layout? Acho que quem está assistindo aí trabalha com layout, sabe quão caro e quão trabalhoso é você mudar o layout de uma fábrica, né? E hoje em dia, com a virtualização do sistema, você coloca um óculos de realidade virtual, simula a sua fábrica e você pode fazer várias tentativas, simular o processo de produção, falar, não ficou legal, vamos mudar para cá, sem ter o custo. É incrível. Então, a tecnologia, é o que eu falei, ela vai trazendo, se você souber usar a tecnologia, né, você consegue otimizar o seu produto e tornar isso mais barato. Claro, isso está fora da realidade de muita empresa, ainda mais no cenário nacional. Mas a inovação começa desse jeito, né? Então, se você pensar até para o que vem para a indústria sempre começa com as automações, com os estudos, e aí do nada a gente nem repara isso está no nosso dia a dia.
É o seu carro que avisa quando o farol queimou, porque tem um sensorzinho ali que te avisa. Opa, o pneu tá murcho, você tem que levar no posto, ele te avisa no painel. Um smartwatch que fala, opa, sua frequência cardíaca tá muito alta, tá tudo bem? Hoje em dia você tem relógio inteligente que te avisa se você tem uma queda, ele liga para um contato de emergência. Então a instrumentação, ela está presente na vida de todo mundo, a gente só não percebe, porque já está intrínseco ali, né? Então o que eu vejo de novidade de projeção futura é a continuação de você ligar todos os equipamentos em uma rede, isso chegar de fato no Brasil e acontecer, e cada vez mais você unir as pessoas dos equipamentos. Eu acho que esse é o principal que a gente pode prever para o futuro. O que eu vou te trazer, quando a gente fala da kit nível, sobre estratégias curto prazo, o que você destacaria? A curto prazo? Olha, a gente acabou de passar por uma reforma de ampliação lá na nossa planta. Uma reforma bem grande de ampliação. Para você ter ideia, a gente conseguiu triplicar nossa capacidade produtiva. E se você consegue aumentar 10%, 15% da sua produção, cara, já é motivo de você comemorar. A gente triplicar isso é uma coisa impensável, né, em tempos atuais. E a gente fez essa reforma de ampliação. E agora a curto prazo é expansão, é uma crescente de expansão na kit nível, onde a gente vai precisar contratar bastante gente para dar vazão a essa demanda que está tendo. A gente está com uma demanda muito intensa. Então até é importante para quem tiver interesse de ser representante comercial da kit nível. Às vezes o pessoal fala, poxa, eu não sei fabricar esse produto, mas eu sou bom de venda, eu sei vender isso daqui, eu conheço um mercado bom para a gente entrar. Pode ligar para a gente, entre em contato com a gente para ser o nosso representante. Às vezes o cara tem uma força de venda e a gente tem a capacidade produtiva de atender aquela demanda, fazer uma parceria. Então quer ser o representante da kit nível, vender os nossos produtos. Eu acho que daqui para frente as estratégias de curto prazo serão para expansão. O Bruno, só para a gente para a gente recapitular, essa é a palavra. Muita gente acabou chegando depois aqui na nossa entrevista do podcast executivo para entender melhor o que é a kit nível. O que hoje ela oferece dentro desse mercado específico? Perfeito. A kit nível é uma empresa nacional, fabricante de instrumentos de medição. Quando a gente fala de instrumento de medição, a gente está falando de instrumentos para medir nível, vazão, temperatura, pressão. E isso não se aplica só na indústria. Isso se aplica no cotidiano da agricultura. Isso se aplica, às vezes até a automação residencial pode usar esse tipo de produto. Então você controlando o nível de uma caixa d'água, de um reservatório. Aplicações industriais usa muito, porque você precisa controlar pressão numa tubulação, pressão num reservatório, num vaso de pressão, ou a temperatura de um fluido. A kit nível ela vai fabricar esses instrumentos de vazão, sempre priorizando o projeto do cliente. Então, como todos os nossos equipamentos são fabricados sob medida, e nós temos o domínio da cadeia produtiva, então a gente consegue oferecer um preço negociável, a gente consegue fazer um prazo de fabricação que não tem alguém que faça igual, porque a gente consegue o produto praticamente de um dia para o outro fabricar isso. Então a gente traz essa competitividade, a gente tem que trazer a possibilidade do cliente criar as rotinas de automação industrial. E para isso tem que medir os parâmetros, as grandezas, é o que os nossos equipamentos fazem. A kit nível é uma empresa que atende o Brasil inteiro e alguns países ao longo do planeta, né? E essas são as exportações que a gente faz. E esses equipamentos, eles vão auxiliar na indústria, sempre sob medida, tá? E a gente atende hoje em dia desde siderúrgica, montadora de veículos, pessoal de agricultura para armazenamento de grãos, irrigação, tratores, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, a indústria de automação e controle como um todo. A kit nível é um segmento bem amplo, porque todo o processo precisa de controle e instrumentação. Então essa é a grande vantagem. Por ser uma empresa nacional, a gente está sempre em contato com vocês, clientes. Quem quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso site, o nosso telefone disponível. É o DDD 11 5631 3958, todo cliente sabe disso. Aí entra em contato por WhatsApp. Então a gente tem um acesso fácil ao cliente, de entender o seu projeto e trazer uma coisa que vai servir perfeitamente para aquilo. Dentro dessa pauta que trouxemos hoje aqui no podcast executivo, tem algo que você não destacou, que não veio até então, para não ficar de fora, para você complementar, algo que você quer compartilhar com os nossos internautas? Sinta-se à vontade. Olha, como eu falei, a kit nível está num processo de expansão acelerado e mesmo com aquela correria toda do dia a dia, que a gente tem uma demanda muito intensa,
a gente prioriza muito esse contato. Então quem quiser saber mais sobre equipamento, tirar dúvidas sobre produto, se às vezes tem uma ideia de um projeto e quer colocar em prática, entre em contato com a gente. Se você é alguém que quer representar a nossa marca pelo Brasil ou por algum país, pode entrar em contato com a gente, que a gente nessa expansão vai precisar disso para dar vazão para essa demanda. Então o que a Kit Nível tem a oferecer é um produto de qualidade, extrema durabilidade. A competência da nossa equipe torna o produto competitivo justamente por usar tanta tecnologia. Então busque a gente, conversa com a gente. Provavelmente, se vocês conversarem com o pessoal técnico, talvez eu vá atender vocês e conversar um pouco mais. Se tiver uma dúvida sobre um produto, quer conhecer melhor, tem a ideia de um projeto. Eu já atendo tanto cliente que tem uma ideia para uso pessoal. O cara quer montar uma indústria cervejeira, ele precisa medir a vazão daquele sistema. Ele entra em contato comigo, a gente conversa, eu explico o que ele precisa. Isso tem de tudo pode acontecer ali que precisa de instrumentação. Então, por a gente estar tão próximo esse contato, às vezes você entrar em contato com a gente simplifica a indústria para você, torna aquele processo uma coisa mais simples, igual eu tentei fazer aqui hoje com algumas explicações que eu dei. De uma forma bem simples, bem clara, de fácil entendimento. Isso é importante, a gente sabe que é uma área mais técnica. O engenheiro quase que é igual ao médico, quando fala muito técnico, mas foi de fácil entendimento, uma linguagem mais popular, com certeza. O pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha, entendeu, porque foi simples, fácil entendimento, isso é bom. O podcast executivo hoje, falando de instrumentos de medição, falando de automação industrial, soluções e controle, recebemos Bruno Mantovanello, engenheiro, cuidando da parte não só de engenharia, qualidade e produto da Kit Nível, uma empresa de grande destaque dentro dessa área, quando a gente fala de instrumentos de medição. Queria agradecer em nome do canal Podcast Executivo a sua participação, um pouquinho das suas informações, o seu conhecimento, da sua experiência sendo compartilhada dentro desse tema para os nossos internautas. Muito obrigado por estar trazendo aí a prestação de serviço dentro desse tema mais segmentado, mas de grande relevância. Eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade de trazer, mostrar Kit Nível para vocês que assistem. E a relevância da indústria, né? Isso é um assunto que me trouxe até aqui mesmo, de você falar, nossa, será que é tão complexo? Será que não dá para todo mundo entender? Porque é tão legal, é tão simples, né? Então, é um assunto relevante, cheio de inovação e precisa ser cada vez mais trazido para o público, né? Eu agradeço muito pela oportunidade que vocês me deram, tá bom? A gente que agradece. Em nome do canal, leve um grande abraço aí para a família Kit Nível, para esse time de profissionais que fazem a diferença, atendendo de uma forma muito diferenciada os seus clientes e levando aí as soluções para quem realmente precisa quando se fala de instrumentos de medição. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Luciano. Sucesso. Para nós. E muito obrigado sempre também pelo carinho de vocês, nossos internautas que estão aí do outro lado da tela, mas acompanhando de pertinho sempre tudo do que há de informação de prestação de serviço dos mais variados segmentos. Muito obrigado pelo carinho de sempre para todos vocês. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.